Olá para você que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais do Senar. Estamos aqui com um podcast na Carreta Agro pelo Brasil, aqui em Rio Branco, Acre. Durante esse período nós estamos entrevistando pessoas, renomes locais e também nacionais, durante a Expo Acre 2025, que está na sua 50ª edição, a maior feira de agronegócios do estado do Acre. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o Rafael Lima Filho, que é assessor técnico do CNA, e o Giovanni Penazza, que é gestor pesquisador do Senar, também do programa Campo do Futuro, não é isso? Campo Futuro. E ele é gestor do CPEA. Pronto, CPEA. Como é que está a questão, vocês aqui? Chegaram quando? Já estão ambientalizados com o estado do Acre? Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui sobre o projeto Campo Futuro. Esse ano já é a segunda vez que a gente está vindo para cá. Nós estivemos aqui em junho justamente para a realização dos painéis. Quando a gente fala painel, é uma reunião que a gente faz com produtores, com técnicos, para fazer o levantamento dos custos de produção, no caso aqui da bovinicultura de corte, né? Então lá em junho nós fizemos um painel em Cruzeiro do Sul, um painel em Sena Madureira, um painel em Rio Branco, aqui em Rio Branco, e outro em Chapuri. E hoje, nesse evento de fechamento, a gente está consolidando o que a gente chama ali o circuito de resultados. Então, a gente traz os resultados desse levantamento de custo de produção, consolidando, assim, os dados aí referentes à pecuária de corte, especificamente no estado, e um comparativo também com outras regiões produtoras. E, Giovanni, como é que você está sentindo aí o feedback do pessoal? A participação do pessoal do Acre é sempre muito boa durante esses levantamentos, né? A gente observa que é um público muito interessado, muito curioso, buscando realmente tentar entender quais são os seus gargalos na produção, né? Onde que eles realmente precisam, onde que está doendo realmente, né? E o que eles precisam investir, o que eles precisam melhorar para garantir, né, uma margem satisfatória para a atividade, com certeza. Para quem não conhece, Rafael, o Campo Futuro, explica um pouco sobre o que é esse programa dentro do Senar. Bom, o Campo Futuro é uma iniciativa da CNA, em parceria com as federações, e a gente também tem algumas instituições parceiras para a realização desses painéis, dessas reuniões. No caso aqui, o CPE é uma das instituições que ajuda a gente no levantamento e depois na consolidação dos dados, né? Como eu comentei, né, o Campo Futuro tem o objetivo de levantar os custos de produção das atividades agrícolas e pecuárias, especificamente aqui no Acre nós levantamos os dados da bovinicultura de corte, e a ideia, né, o objetivo maior do projeto é justamente gerar dados e informações para o setor, né? Então, para o produtor conhecer o seu custo e, com base nessa informação, tomar as decisões, traçar as estratégias, fazer o planejamento da sua atividade, né? Então, nós estamos aí, no caso da pecuária de corte, os primeiros painéis foram em 2007, 2008, né? Então, nós estamos caminhando para quase 20 anos de dados, né? E para o produtor, a informação é um insumo bastante importante para a gestão da atividade. E como é que estamos aí a questão desses dados, digamos assim, no ranking? Como é que o Acre se posiciona? Bom, acho que o grande desafio, Vitor, não só para o ano de 2024, né? A pesquisa que a gente fez esse ano refere ao ano consolidado anterior, mas em anos anteriores a gente vem aí de uma queda na receita do produtor, né? Em função do aumento da quantidade de animais para abate, essa maior disponibilidade pressionou para baixo as cotações. Então, acho que o grande desafio, pensando hoje em bovinicultura de corte, foi fazer a gestão com relação à receita, né? E é lógico, o outro lado, né, a gente tem a entrada, mas a saída é o custo de produção. Então é importante também que a gente tenha um conhecimento sobre esse custo, mas do que isso, ofereça ao produtor algumas orientações, dados, informações suficientes para ele consiga, de uma forma mais estratégica, gerir a sua atividade, né? Eu acho que o ponto principal aí foi do lado da receita, essa pressão, que acaba pressionando também a margem do produtor, né? E é uma atividade que a gente sabe que os sistemas hoje têm uma margem bastante baixa, então é importante aí o investimento na atividade, em termos de tecnologia, para que a gente ganhe em produtividade, né? Então a gente fala um pouquinho de produtividade, fala um pouquinho de gestão, fala um pouquinho também de estratégia para o produtor dentro da atividade, não só do boi gordo, né, mas pensando também na reposição, nos principais itens do custo de produção da bovinicultura de corte. Giovanni, com relação aqui ao estado do Acre, a produção, a criação do gado, como é que vocês avaliam dentro desses levantamentos desses quase 20 anos? É muito interessante, Vitor, quando a gente avalia os resultados que a gente tem no Acre, porque historicamente nós temos uma região que é desafiada por problemas logísticos, especialmente, né? É muito difícil você conseguir trazer insumos aqui para a região, para o estado como um todo, né? Quanto mais ao oeste, a gente sentiu na pele durante esse levantamento, né? Mas quanto mais para o extremo oeste do estado você vai, é mais carente essa malha viária para o estado, né? O que dificulta a chegada de produtos, porém, ainda assim existe a chegada desses produtos na região. Isso é muito importante levar em consideração.
Mas justamente por causa disso, esse pecuarista, e qualquer outro produtor, ele acaba sendo impactado por maior custo de produção, o valor final chegado na região. E o grande desafio que a gente tem quando a gente encontra em estados como esse é realmente mostrar para os produtores que, apesar desse período, que nem o Rafael já muito bem falou, de baixa, de redução na margem, a alternativa para esse produtor sair dessa situação é justamente ele continuar investindo na sua atividade. Então, voltando para a sua pergunta, quando a gente pensa nos resultados do Acre, eles são reflexo justamente dessa situação, eu ouso dizer até precarizada, de disponibilidade de recursos, histórica pelo menos, temos melhorado, isso a gente precisa reconhecer, em que quando a gente pensa em índices zootécnicos, também no peso e na produtividade que a gente vai ter dentro dessas regiões, nós temos índices que são relativamente baixos quando a gente pensa na média nacional, né? Então, é um pouco irônico que quando a gente pensa que nós estamos num estado com um clima como esse, tão abençoado, bom regime de chuvas, esses produtores eles estão com taxas de lotação, capacidade de suporte nas suas áreas de pastagem abaixo do seu potencial ainda, né? Então, é um desafio muito grande trazer conhecimento para esses produtores para que eles realmente consigam observar que existe um caminho mais rentável para que eles mantenham sua atividade rodando. E aí eles acabam também apelando para outros recursos, como você colocou, né? Vendo insumos de fora para poder manter. Exatamente. Quando a gente pensa em insumos, queira ou não que a gente estava falando hoje em dia, sal mineral, suplementação para os animais na região, mas esse foi o grande ponto que nós discutimos durante o evento de hoje, que quando a pecuária nacional, a pecuária como um todo, não apenas do Acre, quando a pecuária nacional, pecuaristas nacionais, eles começam a investir na sua atividade, eles tendem a investir em insumos, investir em produtos que vão gerar respostas individuais. Se você tem melhorar, entre aspas, muitas aspas, melhoradores ou otimizadores de desempenho individual desses animais, suplementação, etc., medicamentos também que podem auxiliar no desempenho desses animais. Mas o maior potencial que nós temos como produção, como potencial produtivo aqui no país é que a gente consiga aproveitar das nossas características tropicais, e a Acre consegue tirar isso de letra, com certeza, para que nós aumentemos dessa produtividade por área. Temos sim um custo de produção barato, muito competitivo no cenário internacional, porém nós precisamos explorar ele de forma intensiva. Aqui o pessoal também fala muito a questão de a diferença, disparidade de valores, né? Na hora da compra, venda, que ainda é feito ainda mais por marreteiros, né? Como é que vocês também orientam esse tipo de trabalho juntamente com o pecuarista? Vitor, essa é uma pergunta importante. Inclusive, hoje, durante a palestra do Giovanni, foi colocada essa questão, né? Esse diferencial de base que já foi em torno de 10%, 12%, hoje está em 15% em relação ao preço praticado na Praça Balizadora, que é São Paulo. E o Giovanni já trouxe um pouco da resposta, né? Os desafios com relação à logística, ao frete, à distância. Hoje, aqui a região, temos de sistema na bovinocultura de corte, tem um foco bastante grande na cria, né? Então, isso tudo também cria mecanismo ou vai de alguma maneira interferindo nessa diferença de preço em outras regiões produtoras, né? E o Giovanni colocou muito bem, né? Tem a questão, os desafios hoje, né, intrínsecos aqui da região, a questão do próprio frete, a logística, mas outros desafios também que, de uma maneira geral, impactam o país todo, né? A gente falou aí também na apresentação de gripe aviária, as tarifas dos Estados Unidos, né? Então, de alguma maneira, a gente tem as pressões mais relativas ao Estado e outras que afetam o mercado de maneira geral, pensando aí na pecuária nacional. Mas se eu posso só roubar um comentário, Rafael, é importante a gente considerar também que quando nós estamos pensando nesses sistemas do Acre, você utilizou um termo muito interessante que é marreteiro, atravessador, ou intermediário em negociação de gado. E boa parte da permanência desse agente da cadeia, que queira ou não, ele é um agente já consolidado, primeiro, nós temos sistemas de produção que investem pouco em termos de estação de monta, especialmente da cria, o que faz com que a gente tenha lotes muito heterogêneos dentro dessas regiões. Então isso aí dificulta a comercialização desses animais por si só. Esse produtor ele vai ter dificuldades de conseguir fechar uma carga de animais que seja atrativa para cliente, seja dentro do estado, seja fora dele, por si só. Então a figura desse atravessador, a figura desse intermediário, com certeza está presente nessas regiões para garantir esse suprimento de animais de forma eficiente para outras regiões também. Então, é natural de que esses pecuaristas, a partir do momento que começam a entregar animais, lotes mais padronizados, melhor dizendo, de animais, eles com certeza conseguem ter melhores condições de comercialização também. Isso chega a influenciar no tipo de criação, porque nós temos aqui o gado normal, né, o chamado branco, temos o caracu murcho e agora também aí começa a estar uma notoriedade no búfalo, né, que acaba sendo comercializado aqui como vaca. Vocês têm alguma informação com relação
a esses levantamentos também? Ou eu trago algo novo? Quando nós pensamos em produção de búfalo, realmente, no Brasil como um todo, é uma atividade que está em crescimento, queira ou não. Estamos falando de uma espécie que é rústica, que consegue aguentar os desafios do clima nacional, né? No entanto, é um pouco desafiador a gente colocar, especialmente quando você comenta de que são animais que estão sendo comercializados como vaca, nós colocarmos animais de categorias tão diferentes e que passaram por processos de melhoramento genético tão diferentes também dentro do mesmo pacote, né? Então, eu acredito que são cenários, que são mercados que se conversam com certeza, porque na carne bovina com baixo teor de gordura fica muito semelhante com a carne búfalo, com certeza, né? Mas eu acredito que é mais uma concorrência localizada, então, determinados pontos aí da cadeia, para a carne bovina, quando isso a gente está pensando especialmente em terminação a pasto e animais com menor teor de gordura, menor deposição de carcaça durante sua comercialização. Quando a gente está pensando em animais de mérito genético superior, é claro que a gente consegue observar diferenças aí de qualidade entre essas carnes. Vocês também dialogam dentro do próprio Senado através de outras ferramentas, né? Não somente a pesquisa que vocês realizam mais focada, mas também tem outras, né? Tem a TAG também que está participando. Isso, que aí já a gente entra na parte da assistência técnica e gerencial, né? De novo, a gente, dentro desse programa, oferece assistência técnica para o produtor, mas mais do que isso, orienta ele também com relação à gestão dos custos da sua atividade, né? Então, é algo ali que mistura a parte técnica com a parte gerencial, e eu acho que é a combinação importante ali para o produtor, porque assim, o produtor é muito bom dentro da porteira, mas alguns não têm um conhecimento com relação a custo de produção, a planilha de custo de produção, alguma ferramenta que ele possa fazer a gestão do seu negócio, né? Eu acho que o ATEG, ele une a questão técnica, que é fundamental, e o Giovanni colocou aqui bastante pontos que o Brasil já vem avançando nos últimos anos, mas eu acho que ainda tem muito que a gente avançar também dentro da questão da gestão. Quando a gente fala no mercado do boi, a gente tem que ter uma gestão tanto para aquisição de insumos, quanto também uma gestão, uma estratégia pensando na comercialização do gado, né? É um mercado bastante dinâmico, é uma atividade de ciclo longo, né? Então, às vezes ali um ajuste no mercado, diferente, por exemplo, do frango, do suíno, que a gente consegue num período mais curto de tempo ter um ajuste de preços, no bovino isso demora mais, né? Então, a gestão ela é fundamental, pensando aí na oscilação que a gente tem de preços, né? E também os diversos fatores hoje que impactam no mercado do boi, né? Então a gente fala de frango, de suínos, tudo tem reflexo também no Sim, preço da carne bovina, né? Como é que ficaria também? Aqui se compara muito, né, uma certa concorrência, por assim dizer, com o estado de Rondônia, né? Eles começaram depois do estado do Acre, mas o estado do Acre acabou ficando um pouco para trás. Isso aparece também no nivelamento de informações de vocês? Isso, acho que é uma pecuária mais recente, mas também que vem crescendo bastante, né? Quando a gente pega dentro desse histórico, a gente vê, por exemplo, quantidade de indústrias frigoríficas sendo mais abundante, tendo maior prevalência em Rondônia e outros estados do Centro-Oeste também, por exemplo, né? Então, acho que é um processo contínuo e a própria melhoria da condição desse gado, por exemplo, dos animais que são submetidos aqui, tende a trazer não só a parte da logística dos insumos, mas também trazer ali benefícios, a crescimento à indústria frigorífica, que é fundamental, né? Então a gente está pensando em cadeia, em crescimento da cadeia, e esses ganhos vêm em conjunto, né? Giovanni, estamos quase caminhando aqui para o nosso finalzinho. O que você pode colocar também aqui que eu posso não ter perguntado a você para quem está nos acompanhando? Tanta coisa. Não, é muito interessante nós pensarmos que esse é apenas o passo inicial que nós temos dentro do projeto Campo Futuro, né? Então, é um pouco irônico que a gente fale aí que nós estamos nos encaminhando aí para o encerramento do levantamento do projeto Campo Futuro, mas um ponto que é muito importante da gente deixar claro é que dos resultados, ou pelo menos o resultado primário desse levantamento, é justamente essa informação estatística, esse microdado aqui que nós temos dentro das regiões que foram amostradas aqui no Acre, assim como outras regiões do Brasil, né? A gente fez Bahia, Mato Grosso do Sul, e estamos já caminhando para os levantamentos do Pará para a pecuária de corte esse ano, né? Mas é importante estar ciente que, ao mesmo tempo que nós expomos esses resultados, né, desse ciclo de levantamento, o nosso trabalho não termina por aqui, né? Então, após nós executarmos esses trabalhos a campo, passarmos pelas rodadas de validação e apresentação desses dados, essas informações elas passam a fazer parte do banco de dados do Projeto Campo Futuro, da CNA, né, em que nós mantemos essas informações sempre atualizadas, ou seja,
o caminho do Projeto Campo Futuro para o estado do Acre, em termos de participação ativa dos agentes da cadeia, se encerra por aqui. No entanto, nós temos também informações atualizadas mensalmente sobre como esses custos de produção têm evoluído, como a margem desse pecuarista, que é justamente esse o fruto da fala que o Rafael comentou sobre queda de margem nos últimos anos, tem ocorrido também. Então, até mesmo nessa apresentação, nessa divulgação de resultados, nós conseguimos fazer um comparativo entre os dados que nós tivemos no Acre e todos os outros painéis que nós fizemos nesse histórico aí dos últimos 4 anos do Projeto Campo Futuro. Então, apesar do foco inicial do Projeto Campo Futuro, com certeza, seja trazer à tona como que está a situação financeira dos produtores, ao meu ver, como analista, como alguém que está interagindo ativamente com esses dados, o ponto mais rico é que é um banco de dados que permite a comparação, né, para que seja feito o benchmark, um comparativo de toda a situação financeira da pecuária de corte e outros sistemas também do Brasil. Muito bem, Rafael, você. Eu vou um pouco na linha do que o Giovanni colocou, e com relação ao Campo Futuro, ele é um processo dinâmico, né? Então a gente fez esse ano um levantamento, a gente tem esse monitoramento pós-realização do painel, e a gente volta daqui 2, 3 anos também no estado, justamente para avaliar se teve alguma alteração com relação ao perfil tecnológico, aos sistemas produtivos, né? Então é algo também que a gente consegue não só ter esse monitoramento dos custos, né, um histórico e até trabalhar alguma projeção, mas também acompanhar como é que vem evoluindo em termos técnicos, né, em termos de nutrição, de genética, de sanidade, de gestão, esses fatores dentro da pecuária do estado, né? E o projeto também permite você ter um comparativo do seu negócio em relação a outras regiões produtoras, né? E um ponto importante, Vitor, a gente disponibiliza essa planilha para o produtor, né? Então, às vezes, para aquele produtor que não tem uma base ali ou alguma ferramenta que ele possa utilizar para a gestão da atividade, ele recebe o relatório com o resultado do que foi discutido ali no painel, mas ele também tem acesso a essa planilha que ele pode utilizar para a atividade, para o negócio dele. Então, todos os caminhos para o sucesso passam pelo Senar. Exatamente, né? E agradecer sempre a participação do produtor, do técnico, do sindicato, das federações, que são essenciais nessa mobilização dos participantes, né? Como a gente falou, não é uma palestra, não é uma apresentação que a gente faz, mas sim uma reunião com produtores, técnicos, pessoal da cadeia, né? Onde é importante essa interação e eles passarem para a gente como que essa situação vem evoluindo no estado, né? Então, é importante também para a gente reforçar esse laço dentro da cadeia, junto com o sindicato, junto com a federação e com a confederação. Bem, eu queria agradecer a participação de vocês aqui. Eu sei que vocês hoje já devem voltar para os seus estados, né? Sim, eu volto na madrugada agora. Pronto. Obrigado aí pelo mais uma vez estarem aqui no Acre, trazendo compartilhando esse conhecimento com o pessoal aqui do estado do Acre, e também por participarem aqui conosco, aqui do podcast. Obrigado, é sempre um prazer, Vitor. É sempre um prazer e prazer também sempre retornar ao Acre aqui. Obrigado. Olha só, nós vamos encerrando por aqui esse nosso bate-papo. Lembrando a você que pode rever outras vezes também através do canal do Senar no YouTube, além também das redes sociais da própria Federação de Agricultura do Estado do Acre. Encerramos por aqui e voltamos com outras conversas logo mais. Tchau, tchau.